Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 146. Nós vamos fazer a leitura de todo o Salmo, ele é pequenininho, são apenas 10 versículos. E ilustra um pouco aquilo que nós temos vivido, a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Deus continua sendo fiel para conosco e esse é um grande motivo de ação de graças. E tudo o que tem acontecido também mostra o quanto nós somos fracos, somos pequenos e dependentes da fidelidade do poder de Deus. O texto diz: aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Não confiemos em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. E aqui o texto é muito claro em dizer que, da mesma forma que nós, que não somos dotados de nenhum atributo especial, não somos colocados em pedestais porque temos determinadas colocações na sociedade, não temos cargos, não somos de família real, pelo menos não aqui, nessa terra. O Espírito lhes sai, eles tornam ao pó, e no mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Ou seja, eles são tão falhos quanto nós, eles são tão frágeis quanto nós, eles são tão dependentes de uma força maior quanto nós, e essa força está em Deus. E ele diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. A nossa esperança continua em Deus e sempre continuará em Deus, porque nós sabemos que nele está uma viva esperança. Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ele mantém para sempre a sua fidelidade. Algo que ocorre conosco praticamente todos os dias, não ocorre na nossa relação com Deus, ocorre na nossa relação com as pessoas. O fato de que às vezes elas prometem determinadas coisas para nós, nós esperamos muito naquilo e acabamos sendo decepcionados. Mas aqui o texto diz que ele mantém para sempre a sua fidelidade. Exatamente o que ele nos prometeu, ele cumprirá. Exatamente o que ele disse em sua palavra acontecerá. Mas somente aquilo que ele disse. Também tem muitas pessoas dizendo que Deus falou, que Deus avisou, que Deus mandou dizer, e a gente sabe que deve-se ter um discernimento espiritual para que não se caia depois na armadilha de murmurar contra Deus e colocar sobre Ele as nossas decepções, porque Ele não deixa de ser fiel, Ele mantém para sempre aquilo que Ele prometeu, sempre cumprindo. Ele faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Nessas últimas semanas o pouco que sai de casa consegue perceber que existem muitas pessoas que talvez não tenham medo nenhum daquilo que é invisível aos seus olhos, mas que tem causado um grande mal. Mas elas estão muito temerosas com o dia de amanhã, quanto ao que elas haverão de comer ou de beber. Aqueles que vieram à nossa terra e estão aqui em várias cidades do Nordeste, os refugiados venezuelanos, você vê muitos sinais aqui de Campina Grande, e eles pedem sempre comida, roupas, remédios, fraldas para as crianças.
Que bom seria que eles conseguissem enxergar que o Deus que está nos céus, o único Deus verdadeiro, é o Deus que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. E que liberta os encarcerados, que abre os olhos aos cegos, que levanta os abatidos, que ama os justos, que guarda o peregrino, que ampara o órfão, a viúva. Mas esse Deus que é tão cuidadoso, e que trabalha tanto em prol do bem daqueles que o amam, ele transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. O mesmo Deus que atuou em todas as histórias que nós lemos na palavra, em tempos muito distantes do nosso. É o mesmo Deus que continua reinando hoje e assim o será eternamente. Se nós confiarmos nesse Deus e andarmos nos seus caminhos, certamente esse nosso caminho, essa nossa trilha dentro desse espaço chamado planeta Terra, será trilhado perfeitamente. Será um caminho de paz, será um caminho que vai ter seus desafios, mas o nosso mestre, o nosso guia nos levará até o fim. Então, eu deixo aqui como meditação nesse início do culto de oração desta noite: aquele que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, confie nele, continue confiando no Senhor. Seja qual for a sua situação, se você estiver sendo oprimido, se você estiver com fome, se você está encarcerado, não necessariamente numa prisão, mas às vezes encarcerado pelos seus medos, pelos seus dramas, se você está cego para a realidade da palavra de Deus, se você está abatido, lembre-se do Senhor, confie nele, porque ele reina para sempre e ele mantém para sempre a sua fidelidade. Os homens vão nos decepcionar, são tão falhos quanto nós, são tão pequenos quanto nós, mas o Senhor, além de tudo, é grande e trabalha para aqueles que nele esperam.